Vamos lá. Boa noite. Oi, meninas. Estão sempre aqui comigo. Obrigada. Tudo bem com vocês? Hello, hello. Vamos entrando. Tudo bem. E eu ia falar assim. Eu fiquei tentando pensar num título, né? Ai, cara, mudança, né? Falar sobre mudança. Já um tema, um título tão batido. Mas o que tem nesse tema que realmente chame a atenção? Cara, que é difícil mudar. E aí eu coloquei esse título. E eu acho que foi bom porque realmente é um título que instiga a gente mais, né? E aí vamos falar então hoje sobre essa dificuldade de mudança. Hoje eu tô com uma luzinha de LED aqui nova, chique. Tô ficando muito blogueira agora. Ai, ai. Bom, para responder essa pergunta, eu acho que ela é boa porque ela permeia muita coisa. Então, dá pra fazer uma live mesmo sobre isso. Daria até pra gente fazer um workshop sobre isso. Talvez um curso completo sobre isso, porque é difícil mudar. Cara, é difícil mudar quando a gente fica preso às mesmas crenças. Pois é, eu também achei que melhorou bem. E olha que é uma luzinha meio pequenininha, assim, achei que não ia dar muito efeito não, mas ficou bom. Eu só fico meio cega, porque a luz fica na sua cara. Aqui, ó, a luz, tá vendo? Tá na cara, mas tá bom. Então, quando a gente... Boa noite. Quando a gente pensa sobre mudança, quais são as dificuldades que a gente tem? Né? Porque, olha só, não é impossível. Tanto não é impossível que provavelmente se eu falar assim, pensa numa situação em que você mudou de opinião, mudou de crença, mudou de atitude, você provavelmente vai lembrar de alguma situação em que você acabou falando, realmente tal coisa, ou nossa, depois é que eu vi que era, né? Ou seja, você mudou, alguma coisa mudou. Então, primeira coisa que eu acho que é importante é a gente olhar para esses momentos, essas lembranças de mudança, porque a gente pode modelar essas mudanças. Olha que interessante, a gente pode modelar, a gente pode perceber o que aconteceu, como a gente fez isso e tentar aplicar de novo num outro contexto que a gente queira mudar, certo? Então, por exemplo, talvez naquele momento em que você mudou, você estava mais aberto, mais propício a ouvir o outro. Talvez quando você mudou porque alguém... Obrigada, Vanessa. Talvez você tenha mudado porque alguém que você admira muito te falou aquilo ali. Ou seja, às vezes você já até tinha escutado aquilo que a pessoa estava falando de outras pessoas, mas uma pessoa não era uma fonte para você importante de conhecimento, de referência, não fez diferença. Mas quando veio de tal pessoa, aquilo ali fez sentido para você. Ou talvez você tenha mudado porque tinha acontecido algum fato logo antes, né? Que mobilizou você para estar mais aberta a receber opiniões. Quer dizer, muita coisa pode acontecer. Então, uma primeira forma, talvez, de superar uma dificuldade de mudar, seja modelar você mesmo em situações que você mudou. Certo? Deu para entender essa parte? Pois é. Olha, eu vou, assim, um parênteses aqui. Eu muitas vezes fico super cansada, assim, né? Acabei de sair do expediente, de fazer o expediente e tudo mais. E eu realmente vir aqui
para me propor como um compromisso a explicar alguma coisa sobre esse assunto de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, etc., me renova muito. Eu já tô me sentindo melhor, eu não tava bem. Tava muito cansada. Hoje eu tava muito cansada. Eu já tô me sentindo melhor, porque eu adoro vir aqui falar. Então, obrigada. Vocês, tá? Já agradeço aqui antemão. Mas vamos continuar. Certo? E a Simone tá aqui com a gente hoje, né? Zudene, é isso aí. Vamos lá, a gente faz uma troca de energia. Vocês... Oh, a luz tá baixando, acho que porque não tava carregado. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês e a gente faz essa troca e a gente sai todo mundo renovado. Nosso pacto é esse, beleza? Então vamos lá. Então uma primeira ideia que eu tive quando eu pensei sobre mudança foi essa, tá? A gente pode modelar momentos passados nossos em que a gente mudou. E a gente percebeu o que fez a gente mudar e aplicar essa ideia de mudança no contexto atual. Porque olha só, para que servem as nossas lembranças? Para que serve essa linha do tempo que a gente está e para que serve olhar para trás? Né? Fazer uma pausa aqui. Amor, tem um cabinho perto da caixinha. Traz pra mim que eu vou ligar no celular pra ver se carrega, porque a luz já tá descarregando. Ok? Então a primeira ideia é essa. Você pode olhar para si mesmo na linha do tempo, perceber essa mudança, como você implementou uma mudança e fazer isso de novo. Certo? Obrigada. Eu acho que rola. Vamos ver aqui. Né? Muito blogueira, né? Vamos ver que se carrega no próprio celular, quem sabe? Aí a gente renova a luz aqui. Tava tão iluminada, menina. Tá travando? Ah, não, mas a minha tá boa. Por enquanto tá boa. Ah, o cabo aqui é USB. Tá retardado demais, gente. Não vai rolar. É porque não carregou. Eu vou botar pra carregar pra próxima live. Tudo bem. Coisas acontecem. Beleza, tá? Segunda forma da gente mudar. Essas coisas acontecem. São os improvisos da vida. Segunda forma que a gente pode tentar superar, então, uma dificuldade de mudança. Então, é difícil mudar? Cara, até responder essa pergunta, vocês sabem que eu variei na minha resposta, porque eu pensei nisso. Tá, é difícil, mas, poxa, eu já mudei. Se eu já mudei, não é difícil. Não, eu acho que é. A gente fica muito preso aos nossos próprios pensamentos, a gente acredita muito no nosso mapa de mundo, cara. É muito difícil fazer essa alteração. Mas não é impossível. Tanto não é impossível que a gente já fez várias vezes. Obrigada, viu, Mara? Tá? Tanto não é impossível que a gente já fez várias vezes. A gente já mudou de opinião, a gente já, né, mudou de crença. Ok? Beleza. Segunda coisa que eu acho que é legal a gente falar quando a gente fala de mudança. Depende da mudança? Não, depende da mudança, mas é só pra... Eu acho que isso já quebra um princípio, bem colocado, Monize. Isso já quebra um princípio que parece assim... É engraçado, quando eu pergunto em live e tal, quando eu pergunto assim, é difícil mudar? Vamos fazer uma mudança. A pessoa, normalmente, ela já tem uma reação de resistência à mudança que é, cara, muito difícil. Nossa, impossível mudar. E não é. Não é isso que eu quero mostrar. O primeiro ponto não é. Tanto que a gente muda. Tem pessoas que são mais flexíveis. Elas têm isso no próprio mapa. Sabe? Elas já encaram a mudança de uma outra forma. Elas não levantam todas as resistências. Elas olham para a mudança e falam, tá, eu tô aberta a ouvir a sua opinião. Qual é a sua opinião? Poxa, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Passou a Ivete no comercial porque a TV é ligada e ela está com o cabelo... Menina, você sabe que eu já tive uma fase, a fase da Ivete no início da carreira, eu era muito parecida. Eu acho. Eu acho.
Ai, meu Deus do céu. Eu me achando igual a Ivete, né, gente? Mas enfim. Então, o que acontece? Eu quero quebrar primeiro essa ideia de impossibilidade de mudança. Não é impossível mudar, tá? Apesar de que muitas vezes a gente olha pro outro e fala, cara, é impossível a pessoa mudar de opinião a respeito disso. Bom, é porque, na verdade, quando a gente diz isso, a gente quer que a pessoa concorde com a nossa opinião. Porque a pessoa pode mudar, inclusive, para uma terceira opinião. Como é que você se sentiria em relação a isso? Certo? Então, a questão não é mudar. A questão é que a gente quer que as pessoas tenham a nossa opinião. Né? Vamos aqui nos colocar humildes. Tá? Então, vamos lá. A questão é a gente trabalhar a gente. Não importa o outro. Não importa o outro. Porque se você tá preocupado em fazer o outro pensar como você, cara, eu tenho uma péssima notícia. Vou fazer igual na outra live. Tenho uma péssima notícia. Você vai se lascar na vida. Você vai sofrer, que é horrível. E eu morri, e o Rodrigo ficou morrendo de rir outro dia comigo, porque eu tava com ele no carro, e aí eu falei assim, fiz um combinado com a pessoa, né? Eu comprei uma máscara diferente, tô testando, porque pra Gabi, né, menina em crescimento, tem um modelo que tem que ser menor que o adulto, mas não é uma criança muito pequena, então é um negócio meio difícil. Aí eu encomendei a máscara num lugar aqui perto da minha casa e fui pegar. Aí eu combinei com a pessoa que ia deixar na portaria e tal. E aí, a pessoa, eu chegar lá, depois do horário combinado e não estar, aí eu já... Por quê? Porque pra mim, combinado é um valor. Sabe como é que é? Tipo, eu combinei, fiz um compromisso. Eu fiz um compromisso, gente. Se eu falar que eu vou fazer. Entendeu? Então, e aí, assim, aí você fica pensando assim, pô, o outro não pensa que você vai vir, que você vai ter que esperar, que você vai ter que entrar em contato. Aí você entra e aí quando você vai conversar sobre isso, a pessoa acha que isso não é um sofrimento. Mas é um sofrimento, não é um sofrimento, tô morrendo, meu Deus, vou morrer por causa disso. Não, não é isso. Mas é um sofrimento que você se coloca por causa de uma regra que você criou. Porque tanto pode o outro não cumprir um combinado que não cumpriu. E essa é a realidade, certo? Então, nós temos que começar a fazer o quê? Aí eu entrei no carro e falei exatamente isso. Falei, cara, eu tenho que parar de achar que quando eu combino com alguém, esse alguém vai cumprir da mesma forma que eu. Entende? Olha só. É uma expectativa que eu tô criando pro outro. Qual é o sentido disso, gente? Nenhum. Mas não é. Né? Não é. Também sou assim, quando eu falo, mas os outros não pensam assim. E a gente é que sofre. Então, exatamente isso. Olha só, essa frase diz muito do que a gente passa. Mas os outros não são assim e a gente que sofre. Quem tá sofrendo com a situação? A pessoa não sofreu nada. Só eu. Olha só. Então, quem tem que mudar? Vocês que já estão comigo aqui. Quem tem que mudar, minha gente? Quem talvez queira mudar ou ache que precisa mudar? Eu. Porque senão, eu que vou ficar entrando em sofrimento toda vez que eu passar por esse tipo de situação. E aí, a questão é, o que eu posso fazer? Aí, voltando à pergunta da Monize, o que eu posso fazer? Eu posso olhar pra trás, e aí o passado, nesse ponto, ajuda, tá? Porque normalmente o passado serve pra nada. Não serve pra muita coisa, não. Só pra te explicar como é que você chegou nesse mapa de mundo que você tem hoje. Mas, o que eu posso fazer? Olhar pra trás e falar assim, tá, teve alguma outra situação em que houve um combinado, a pessoa não cumpriu e eu não senti raiva, eu não fiquei chateada, eu não fiquei com raiva, eu não fiquei indignada, sei lá qual é o sentimento, né? No meu caso, eu fiquei indignada. Fiquei, assim, uma mistura de raiva com sofrimento, né? Peraí que essa pergunta é dupla, tá, Moniz? Eu já vou responder.
Então é uma mistura desse tipo de sentimento. Então, quem que tem que mudar? Eu. Como que eu posso fazer isso? Olhar pra trás e ver se teve alguma situação semelhante e como é que eu fiz esse arranjo interno pra não sofrer. Talvez se for uma pessoa que eu tenho um vínculo, que eu gosto, ou que eu... Aí tem uma coisa muito interessante. Eu tô tentando lembrar onde que eu vi isso. É que eu tenho lido e tenho feito tanto curso, tanta coisa que eu já nem sei mais. Mas eu vi em algum lugar uma coisa que é muito interessante, que é assim. A primeira forma... acho que foi algum curso. A primeira forma da gente conseguir lidar com pessoas difíceis, e aí tava nesse contexto, mas se aplica a esse que eu tô falando pra vocês, esse exemplo, é compreender a intenção positiva do outro. Lembra que eu falei de intenção positiva aqui? Lembra? Quando eu falei dos pressupostos da PNL? Lembra que eu falei que todo comportamento tem uma intenção positiva? Qual é a intenção positiva dela? Se eu consigo entender, se eu consigo compreender, eu consigo meio que solidarizar o sentimento. E aí eu não vou sentir raiva. Eu vou sentir talvez pena, eu vou sentir talvez compreensão, eu vou, sabe? E aí a gente entra numa outra resistência à mudança. Olha como eu conheço vocês. Aí você entra em outra resistência. Qual é a segunda resistência que aparece quando você começa a fazer esse exercício? Pega uma situação difícil aí, que você passou uma raiva, passou um sofrimento, tá? Aí se eu falo pra você, fala assim, agora olha pro outro e vê, ele conseguiu se explicar? Ela conseguiu. Ela falou, eu me enrolei com a aula online, com o almoço, eu tinha combinado de deixar até o horário, não consegui descer pra deixar, Cristiana, desculpa. E me entregou, com um certo atraso. Eu esperei, assim, uns quase 5 minutos embaixo do prédio, ok? Pra dar um exemplo. E aí, pois é, olha aí, a Simone colocou, difícil pensar assim. Qual é a dificuldade, Simone? Que aqui a gente vai chegar na outra técnica, que é, além de modelar o passado, questionar. Porque se você questiona, você chega na fonte da dificuldade, tá? Qual é a dificuldade de se olhar para o outro? Você vai ter que deixar seu ego de lado. E a gente não gosta de fazer isso. Assumir que a gente tá errado, cara. Assumir que o outro tem razões. O outro tem razões de ser, de fazer, de agir daquela forma. Entende? Então, olha só, quando a gente quer... Pois é, Ju, olha só. E vai ter gente sem noção, tá? Vai ter gente que não vai te dar, por exemplo, uma explicação nenhuma a respeito desse comportamento. Vai falar assim, Emily, você chegou? Oh, sabia. Tipo assim, você tinha combinado, né? Pô, não sabia. Mas aí talvez você até entenda que a pessoa tem um problema mesmo, a pessoa é assim. Não vai ser com você que ela vai mudar. Entende? Talvez esse seja um motivo para justificar. Então, a questão é o que eu falo pra vocês, não é ajudar o outro, não é o outro, eu não tô nem aí pro outro, não é isso. A questão é como você fazer um arranjo interno de forma que você não sofra. A ideia aqui é difícil mudar? É você. Lembra, a primeira pergunta que eu fiz aqui, na situação que eu passei raiva, quem tem que mudar? Para não passar raiva? Eu. O outro não vai mudar. Ou o outro vai mudar a depender do meu comportamento. Nesse caso, é uma coisa muito pontual, né? Mas se você tá falando de um relacionamento, né? Um comportamento que você tem dentro de um relacionamento continuado, uma pessoa que você convive, uma pessoa que você tem vínculo, etc. Como é que você muda o outro? Não existe também esse negócio, é mentira, tá? Você fala assim, a gente não muda o outro. Não é que a gente não muda, a gente não muda intencionalmente o outro. É que a gente muda, e quando a gente muda nossos relacionamentos. E quando a gente muda nossos relacionamentos, a gente muda o outro com a gente. Entende? Sacou? Qual é a diferença? Então a gente de fato não muda o outro, mas a gente muda o nosso relacionamento com o outro. Quando a gente muda a nossa atitude diante do outro. Entrou a Rúbia pra fazer bagunça na minha live. Adoro. Seja bem-vinda, amiga. Entendeu? Tá? Eu vou voltar aqui porque teve perguntas. Ainda vou falar mais um pouco. Sem esperar do outro. Pois é, esperar muito, não tenho paciência. Eu não consigo ver o lado positivo das pessoas que atrasam. Tá,
Eu não sei qual seria o lado positivo da pessoa que atrasa. Não sei no seu caso. Porém, o que eu tô fazendo é tirando esse significado, tentando desvincular o sentimento da raiva desse tipo de situação, ou da decepção, entende? Ou da expectativa. Porque, olha só, eu poderia ter ficado remoendo isso. Pra quem chegou agora. Combinei uma coisa com a pessoa, certo? Cheguei lá, no horário combinado, a pessoa ia deixar um negócio pra mim num lugar. Cheguei lá, o negócio não estava, né? E aí, tive que ligar pra pessoa, esperar a pessoa descer pra entregar, etc, etc. Ok? Aí, o primeiro pensamento que vem pra quem chegou depois, o primeiro pensamento que vem pô, mas eu combinei. E aí é o meu, tá? Eu tô falando aqui de um exemplo meu, porque tem gente que não vai se importar. E aí a gente vai falar também desse exemplo. Tem gente que não vai se importar. Mas eu fico, pô, eu combinei, cara, eu combinei no horário, por que a pessoa não cumpre? Olha, a pessoa não cumpre porque ela não cumpre. Tanto não cumpre que não cumpriu. Fato, né? E não adianta, porque a minha indignação não vai mudar o que aconteceu. Então, a gente tá falando desse tipo de mudança. O que a gente pode fazer para mudar a nossa reação diante das situações? Porque é difícil mudar? Mas é difícil mudar porque a gente fica apegado ao nosso ego gigante. Do tipo, eu tenho razão. É essa regra que se aplica a essa situação. Só que essa regra é sua. Pode até ser um senso comum. Senso comum. A gente faz um combinado, as pessoas cumprem os combinados. Eu tô vendo que é um senso comum. Mas não é todo mundo que vai fazer. É simples assim. Né? As pessoas pensam de forma diferente. Ok? E tá tudo bem. E esse tá tudo bem é de fato você levar isso pra você. Porque também não, tá tudo bem, fecha a porta do carro e fica, ai, que droga, que raiva. Poxa, não. A gente quer fazer mudança de verdade. Certo? A gente quer fazer mudança de verdade, né, gente? Como é que eu faço pra mudar, Cris? Esse foi o meu raciocínio, né? Essa foi a minha reflexão, digamos assim, pra trazer aqui pra live. O que passou na minha cabeça quando eu me sentei pra pensar sobre isso? Então, uma ideia é você olhar para sua própria história, ver situações semelhantes em que você não sofreu. E aí, o que você pensou, o que você sentiu de diferente, que você poderia modelar, ou seja, copiar e trazer para essa situação? Né? Uma das formas foi, assim que ela me falou, ela me justificou, ai, nossa, desculpa, eu atrasei porque eu me enrolei com as crianças na online e aí eu tive que olhar o negócio do almoço e realmente esqueci de deixar aqui pra você. Ok? Eu entrei, aí é o que eu tô falando, eu entrei no carro, comentei com o Rodrigo e falei, pô, as pessoas podiam cumprir com os combinados, né? E assim que eu terminei de falar essa frase, já me veio o questionamento, que é o que eu quero que vocês entendam, que os questionamentos, eles são para levar a gente para uma melhoria mesmo, de mudança. Porque assim que eu comecei a questionar, eu cheguei à conclusão de que eu tava sendo boba de ficar irritada com isso. E consegui aliviar, né? Porque eu pensei assim, pô, mas às vezes a pessoa se enrola mesmo. É foda. Porque ainda mais hoje em dia, que às vezes a pessoa tem que se preparar, troca sapato, bota máscara, não sei o que, nananã. Às vezes ela se enrolou com isso e nem viu o tempo passar, né? Apesar de que eu fui 2 horas depois do combinado, ou seja, ela teve 2 horas para deixar o negócio. Mas enfim, foi isso. E aí quando ela me deu justificativa, eu tentei ao máximo aproximar meu sentimento daquele sentimento. É isso que o curso lá falava, quando eu falei desse exemplo. O segundo exemplo que a gente pode modelar é pessoas que não se importam com isso não necessariamente atrasam, tá? Pessoas que de fato não se importam. Ela chega, não tá, tudo bem, eu vou ligar aqui. Opa, beleza? Cheguei aqui, o negócio não tá aqui, tá tudo bem, tá, não sei o que. Tô levando. Tá bom, ok. E a pessoa de fato não se mobiliza. O que ela faz? Que estrutura interna é essa que ela faz, que ela tem, né? Que crença é essa que ela tem que não deixa ela sofrer? Às vezes, a crença é
cara, beleza, atrasou, mas beleza, tá tudo bem. E aí, a ideia é tentar modelar isso ao máximo. Cara, será que eu posso aplicar esse pensamento pra mim? A pessoa tem que seguir essa regra? Não, né? Não. Tô vendo aqui que tá um monte de comentário, eu tô perdendo, peraí. Você educado, o outro não. Temos que saber lidar conosco. Isso. Ah, amiga, você tá muito evoluída. Impressionante. Você podia ter avisado você. Sim, podia ter avisado, com certeza. Ela podia ter, no horário marcado, ela falou, Cris, ainda não consegui descer, mas daqui a pouquinho eu vou descer e tal. Porque aí eu poderia até falar assim, não, faz o seguinte, quando eu estiver saindo de casa eu te aviso. E aí você desce, né? Eu poderia ter feito um outro combinado a partir daquilo, se eu soubesse que estava atrasado, porque eu não sabia. Porque tava assim, eu vou deixar, ok, tava combinado, né? Que é isso, amiga? Do que você tá falando? A pessoa fica intimidada em encontrar com você sem maquiagem. Ah, tá, ela pode ter atrasado por causa disso. Entendi. Acho que é isso. O pior é que eu quero que a pessoa seja como eu. Pois é, Sueli. Só que é o seguinte, cara, não vai ser. Tá? Não vai ser porque é o seguinte. Quem disse que você tá correta? Vamos aqui questionar. Vamos aqui enfiar o dedo na ferida. Quem te disse que você está correta? Porque pra pessoa ela está correta. A Ruby é ótima. Nós vamos fazer uma live. Eu vou chamar ela pra fazer uma live comigo. Fazer assuntos filosóficos. Modelar é difícil, porque tenho dificuldade de lembrar como eu fui em determinada situação, como você deu exemplo. Tudo bem, Monize, você pode não lembrar de você, mas você pode observar o mundo à sua volta. A gente não modela só a gente, não. Na verdade, a gente costuma modelar outras pessoas, tá? Eu que tô usando esse exemplo aqui pra gente usar nosso. Não, Deza, não era você não, mas se você quiser a gente faz live também, amiga. É a Rúbia que tá aqui, muito filósofa hoje, participando, uma superioridade, menina, você precisa de ver. Entendeu? Então vamos às técnicas, né? Vamos às coisas que a gente pode fazer diante dessa situação, tá? A primeira é olhar para situações em que a gente conseguiu lidar com aquilo. Cara, a gente já passou por situações difíceis na vida. Você pode modelar outras situações em que você conseguiu controlar sua raiva, em que você conseguiu controlar sua ansiedade. Olhar e falar, cara, será que é possível aplicar isso nesse momento? Talvez seja, tá? Segunda forma, questionar. Será que a pessoa será que não aconteceu um imprevisto de fato com a pessoa? Ou numa outra situação em que eu tô com raiva, será que é possível conversar com essa pessoa para ela se explicar? Talvez ela explicando a intenção dela eu consiga entender e de fato passe minha raiva. Hoje também passei uma situação dessa. A Rúbia é da Make, ela mesma. Rúbia, o povo já tá pedindo live, cara. Nós vamos fazer. Se a Rúbia topar, semana que vem, né, amiga? E aí, eu perdi o que eu tava falando aqui. Me lembrem aí em que ponto que eu estava. Eu fui filosofar, me perdi. Ai. Então. Oi, Ana. Então, deixa eu só subir aqui que aí a luz melhora aqui da sala. Pronto. Então, a gente pode... sim, questionar. E aí a gente pode questionar, tá? A Rúbia também, ela me atrapalha aqui um pouco a manter o raciocínio. A gente pode se questionar, né? E aí, questionando, a gente pode alterar nossos pensamentos, tá? Então, assim, ó, por exemplo, vou dar um outro exemplo que aconteceu também esses dias. Passei uma situação, eu senti um incômodo, eu não sei definir exatamente o sentimento, tá? Não foi raiva que eu fiquei. Eu li uma mensagem de uma pessoa e senti um incômodo, senti assim... Não bateu bem, sabe como é que é? Quando você lê, você fala, porra, fiquei meio assim chateada, ok? Um incômodo. E aí, no minuto seguinte, eu parei e falei assim, tá, o que tem aqui nessa mensagem que me deixou assim? Porque é isso, tá? Você precisa questionar. Se você não questionar,
você aceita essa realidade como ela é sempre. E olha, você vai ter mais dessa realidade, porque você vive nessa realidade, você pensa essa realidade, você sente essa realidade e você vai se manter nessa realidade, não vai ter mudança, certo? Como é que a gente muda? Quando a gente questiona, tá? Então eu comecei a questionar, tá, o que me fez, o que passou na minha cabeça, que cenas, que contínuo de cenas foi esse? E de leituras mentais, né? Porque aí você pensa na intenção do outro, você pensa, ele falou isso só pra não sei o quê, né? A pessoa tá me questionando tal coisa. Você lê coisas que não estão escritas. E a gente faz isso. E aí eu comecei a me questionar. E aí eu pensei, cara, isso aqui tem a ver com tal pensamento. Eu consegui identificar. O que eu fiz? Fui lá na pessoa e perguntei pra ela, olha, quando você me escreveu tal coisa, eu senti um certo incômodo. Nem sei descrever muito bem o sentimento que eu tive, né? Mas me passou na cabeça tal coisa. Qual é a sua intenção falando isso? Aí, a primeira coisa que a pessoa fez foi, Cris, eu percebi depois, lendo a mensagem, que não saiu bem escrito. Eu queria te pedir primeiro desculpas. Acho que não foi legal a forma como eu falei. E eu só quis dizer por conta de tal coisa. E explicou. Pronto. Eu consegui esclarecer a situação. Entende? Então, a gente precisa se questionar. Será que eu posso perguntar pra pessoa? Às vezes a pessoa é acessível, dá pra perguntar. Às vezes a pessoa não é acessível, não dá pra perguntar. Então, você precisa parar de fazer leituras mentais, adivinhação, bola de cristal que você não tem. E começa a se questionar. Cara, por que isso me incomoda? Por que isso tá mexendo comigo? Por que isso me tirou do sério? Por que isso me deixou chateada? O que tem nessa mensagem aqui? Porque muitas vezes a mensagem é: eu tô fixada. Parou aí? Travou? É um quebra-cabeça. Você monta o meu. Gente, presta atenção aqui, tá? Beleza? Então, a gente precisa questionar nesse sentido, tá? Qual é o sentimento que tá por trás? Às vezes, eu questionando, cheguei à conclusão de que, tipo assim, essa pessoa tá querendo me sondar com isso, querendo revisar, acha que eu não sou competente pra responder tal coisa? Quer dizer, é um pensamento meio bobo. Porque eu sei no fundo que eu sei aquilo ali, eu tenho essa competência. Mas passa esse pensamento. E é isso que mexe com a gente. Então a gente precisa aprender a fazer perguntas corretas. Entendeu? A nos fazer perguntas corretas. Ok? Beleza. Que mais? Não sei, tem... Uai, se eu sou professora, tia? Sou professora também. De gestão de pessoas, tá? Ok? Beleza. Que mais? Que outra técnica? Então a gente pode modelar a gente mesmo numa situação de sucesso do nosso passado. A gente pode modelar outra pessoa. Menina, eu respondi. Oi. A gente pode modelar outra pessoa, tá? Que saiba lidar com aquilo melhor. A gente começa a observar as pessoas que estão ao nosso redor. Já percebeu? Às vezes chega alguém novo pra trabalhar perto da gente, ou uma pessoa nova no grupo, ou você conhece uma pessoa nova, faz amizade com uma outra pessoa, e a gente fica observando esses comportamentos dessa pessoa. E a gente pode pegar disso e fazer uma modelagem desse comportamento. O que nesse comportamento é interessante? Eu já vi que ela fica em silêncio, ela consegue. E eu já fiz isso. Olha, como é que você consegue se manter calma? Ou como é que você consegue se manter tranquilo diante dessa situação? Entendeu? A gente pode fazer isso. E a gente modela esse comportamento. O que passa na tua cabeça quando acontece tal coisa? Né? E você começa a modelar esse comportamento de mudança. Isso também é uma forma de mudar. Tá bom? Beleza.
Que mais? Que outra forma a gente tem? Os questionamentos, né? Fazer as perguntas certas para si mesmo. Perguntar que sentimento é esse de sofrimento. Por que aquilo te faz sofrer? Por que aquilo te trouxe uma agonia? Por que aquilo te trouxe raiva? Por que você sentiu raiva? Por que você se sentiu decepcionado? Né? Às vezes a gente fica ali frustrado e aí a decepção vem do quê? Decepção vem de expectativa. Você se decepciona só com alguém que você tem expectativa de alguma coisa. Se você não tem expectativa de alguma coisa, você não se decepciona, né? Então a gente não cria expectativa com o outro. Cria em você. Eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso alterar isso em mim mesmo. Eu posso mudar a forma como eu reajo a esse tipo de situação. Ok? Beleza, gente? Entenderam aí? Ok. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta sobre isso, tá? Eu vou falando aqui as coisas que eu listei quando eu tava pensando sobre isso, né? Se é difícil mudar. Eu mesma não consegui responder essa pergunta, no fim das contas, assim, com uma certeza. Não é que é difícil mudar, né? Não é difícil mudar. Quando você começa a fazer, você começa a ter resultado, vai ficando mais habitual, digamos assim. Porém, o que eu percebo é que a gente escorrega muito no nosso ego. Você vê um assunto que é do seu domínio. Você vê uma coisa que bate frontalmente com um valor seu. Cara, aí você não aguenta. Você vai lá e entra na discussão. Você vai lá e quer que o outro concorde com você. Você vai lá e quer emitir sua opinião, né? Sendo que você poderia guardar sua opinião para si. A sua opinião é sua, não vai mudar. Quem vai mudar? Você. O quê? A forma como você reage a esse tipo de situação. Ao sofrimento, né? À agonia. Conversando com pessoas, essas que gostam de tretas, né? Gostam de discutir. Você percebe que é o seguinte, não, mas, cara, ela tá errada. Cara, igual alguém colocou aqui, né? Mas eu sei que eu tô correta. Ah, gente, travou aqui meu... Cara, deve ser. Por favor. Né? Então, não sei se eu consigo... Então, obrigada, Ju. Então, eu nunca tinha acontecido isso. Não sabia nem que isso existia. Então, a gente precisa se concentrar, né? E em fazer a mudança na gente mesmo. A única coisa que a gente pode mudar é a gente mesmo. O resto é consequência, tá? Consequência no sentido pois é. É consequência no sentido de você alterou o seu comportamento, as pessoas vão alterar o relacionamento conosco. Tá bom? Ok? Jesus amado, né? Pronto. Como saber quais perguntas certas? Vamos lá. Vamos fazer uma situação aqui, Monize. Coloca uma situação em que você gostaria de mudar. Gostaria de mudar. Vamos fazer essa que a gente tá aqui vivendo agora, ó. Adianta a gente ficar com raiva do fake? Vamos trabalhar essa mudança. Eu consegui ocultar, tinha uma opção aqui de ocultar essa pessoa do meu story. Parece que funcionou. Tá? Mas vamos trabalhar quem tá aqui. Quem tá aqui que tá com raiva do fake? Eu tô achando interessante. Ela falou que eu só tava passando por isso porque eu era famosa. Ai, gente, tem que rir, gente. Olha só, como é que a gente pode reagir a essa situação? A gente pode rir, a gente pode usar as nossas ferramentas. O que eu fiz? Eu olhei aqui e vi que tinha esse negócio de ocultar. Se não tivesse como ocultar, eu ia tentar fazer o seguinte. Eu ia tentar sair da live e bloquear. E aí eu voltava pra... Eu ia falar, gente, a gente volta. Eu encerrava e voltava. Não vou morrer por conta disso.
certo? Já quer xingar, já quer cair na porrada, né? Mas olha, a gente... Aí a Monize tinha falado assim, das perguntas, né? Quais são as perguntas certas? As perguntas são: você tem controle sobre isso? É uma pergunta. Segunda, isso é real? Tá? Isso é real? Isso que você tá sentindo é real? Isso que a pessoa... Você tá pensando sobre a pessoa é real? Porque normalmente a gente sente raiva, a gente sente indignação e tudo mais em relação a outra pessoa e a uma opinião ou a algo que ela falou. E aí a gente faz uma terceira conclusão a respeito disso. Quando a gente faz essa conclusão, essa conclusão é real? Ela é verdadeira? Normalmente não é. Tá? E a gente fala pra gente, assim, quando eu faço essa pergunta, normalmente as pessoas respondem assim: sim, é real. Mas não é. É o que a gente chama de leitura mental, sabe? A gente tenta adivinhar o sentimento do outro. Mas não é real. É a sua opinião. A gente segue conectando. Vocês estão me ouvindo bem? Porque deu uma... Tá muito cheia a internet aqui, tô puxando. Tá? Ok? Você vai fazendo esse tipo de pergunta. Monize, se você quiser colocar uma situação aqui. Marília, olha só. Existe uma técnica que chama julgue a si mesmo. Julgue a si mesmo. Você faz isso. Você julga você mesmo. Entendeu? Se questiona. Até você chegar no ponto que dói. Porque você vai ver que é uma bobeira. Quando você chega nesse ponto e olha de fora, você percebe que é bobeira. Bobeira. Tipo isso. Entendeu? Me atrasou, tal, mas não aconteceu nada. Entendeu? É só porque eu queria que as pessoas agissem da mesma forma que eu. Mas o mundo não vai agir da mesma forma que você. Não vai. Aproveitando fake. O que leva alguém a fazer isso para atormentar os outros? Falta de amor próprio. Eu diria falta de amor próprio, Simone. A pessoa não tem o que fazer, né? E enxugue a você mesmo. Julgue, louca. Julgue de julgar. Pode ser o exemplo do fake mesmo. Tava irritando todo mundo. Pois é. Mas eu não fiquei irritada, não. Eu tava achando estranho. Mas eu sou inocente, cara. Eu sou meio lesada pra essas coisas. Eu não fiquei... o sentimento que vocês sentiram irritação. Eu senti estranhamento. Depois eu percebi que era mesmo fake. E percebi que a pessoa não ia ficar quieta. Porque eu ainda achei assim, não, daqui a pouco ela sai, né? A gente não dá corda, ela sai. Mas percebi que essa estratégia não funcionou. Aí fui aqui olhar pra ver se tinha outra forma de fazer, né? Tirar da live, sei lá. E é isso, ocultar, não sei o quê. Ok? E aí você tem que se questionar. Por que essa pessoa fazendo oi aqui te deixou com raiva? O que te deixou com raiva? Entende? Queria ver fake fazer isso no Instagram do Vitor. Uai, Vanessa, mas o que mais rolou nos últimos 3 anos foi fake no perfil do Vitor, xingando. Só você dar um pulinho lá. Só que é isso, gente. Olha só. E ainda tem uma quarta coisa que eu deixei pro final, quando eu fiquei pensando em mudança. É o seguinte. Você tem uma situação de relacionamento contínuo, certo? Eu até falei isso num post. Não sei se foi no post da própria live, não. Foi no post anterior. Que eu falei lá, né? Como é que faz pra mudar? E às vezes é conectar, às vezes é reconectar com alguém, e às vezes é cortar alguém, né? Então, é isso. Você tem uma pessoa com relacionamento contínuo. Ave Maria. Você percebe que
você percebe que a pessoa fica insistindo nisso, né? Ela tem essa regra de que você precisa pensar como ela. Vamos lá. Ah, tá. Pois é. O que você faz? Você corta? Porque se é uma coisa que só te traz sofrimento, um relacionamento que você não consegue conversar, esclarecer, igual a gente faz, igual eu falei pra vocês, né? Você pode perguntar pra pessoa, olha, qual é a sua intenção falando isso, tanto aqui. Mas se a coisa é tão frontalmente contra seus princípios, sua forma de pensar, sabe, aquela coisa diametralmente oposta e tudo mais, a solução que eu vejo é corta. A gente não precisa passar por esse sofrimento, você não precisa nem impor a sua opinião ao outro e nem ter a opinião do outro imposta a você. É disso que a gente tá falando. Entende? E às vezes mudar significa fazer esse corte. Cara, eu preciso. Eu tenho alguma relação de dependência com essa pessoa? É essa pessoa que me sustenta? Porque se for essa pessoa que me sustenta, bom, aí você não vai ter como cortar, né? Ok? A gente precisa ir pra realidade aqui. Muita gente fala, aí você corta o cara, mas às vezes a pessoa depende do outro. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que começar a criar hoje a sua independência, começar a alimentar hoje os seus planos futuros de independência, porque aí você vai poder sair fora, né? Lógico. É igual o povo que vira e fala assim, não, largue seu emprego hoje, vai viver do que você ama. Meu amigo, não, que seu emprego paga suas contas, não larga não, tá? Você fica no seu emprego e cria seu caminho aos poucos, porque isso aí é loucura, você vai sofrer depois, né? Óbvio, não pé na realidade, certo? E aí é isso, e o extremo da mudança é a própria mudança no relacionamento. Você mudou, você age de forma diferente, a pessoa continua, parece até que às vezes a pessoa fica mais animada. Como você não tá rebatendo, você está ignorando, você está tentando manter a calma, sua sanidade ali. Aí é que a pessoa quer mais impor a opinião. Aí, nesse caso, é cortar mesmo, né? Certo? E rede social, gente, não há dúvidas. Rede social não há dúvidas. A parte boa da rede social é que você não precisa inventar uma desculpa para terminar um relacionamento. Olha só, você bloqueia. Não é assim? Corta, ó, bloque. Eu vi tem um colega, um psicólogo, que faz umas lives e ele é bem diretão, assim, né? E aí, outro dia ele tava na live falando isso. Ele, não sei o que, não gostou, bloque. Por que vocês acham que eu não tenho hater? Aí eu, eita mesmo, cara, nossa. E ele tem, assim, mais de 100 mil seguidores. Aí eu falei assim, é mesmo, cara, não vejo quase comentário. Ele falou assim, porque eu vou lá, deleto o comentário e bloque. Não, aqui não cresce não, a erva daninha não cresce aqui não. E é isso, né? É que tipo assim, eu não preciso da opinião do outro. Não é o outro que tá pagando minhas contas, não é o outro que tá construindo meu mapa de mundo, sabe? A gente precisa ter um pouco mais de autoconfiança nesse ponto, entendeu? Tipo assim, eu, por exemplo, tem hora que eu acho, aí é uma questão minha. Às vezes eu dou umas respostas meio atravessadas, assim. Depois que eu acabo de escrever e envio mensagem, aí eu olho e falo, nossa, foi grossa aqui. Mas, gente, é porque tem hora que, assim, eu também não tenho que ficar explicando demais, não. E isso aí eu parei. Eu sou de um antes que eu ficava lá me explicando, me justificando, né? E eu mudei nesse ponto. E como que eu mudei, já que a gente tá falando de mudança aqui, que é difícil mudar, eu mudei porque eu percebi que isso me trazia sofrimento. Eu ficava lá tentando explicar pra pessoa, justificar por que não? Por que eu não tinha escolhido tal pessoa? Por que eu não tinha feito tal coisa? Enfim, né? Isso se aplica a trabalho, relacionamentos, etc. Hoje é assim, meu amigo, quer? Ótimo. Não quer? Tem muitos que querem ser meu amigo, né? Ser meu colega, ter meu trabalho, conversar, trocar ideias. Eu não preciso ser humilhada, ficar chateada, ficar discutindo, debatendo, convencendo. Eu não tenho obrigação de convencer ninguém, da minha opinião. E eu acho que isso
Isso aí vem a pergunta que alguém fez aqui pra mim. O que você acha que leva um fake? Cara, meu negócio trava. E agora que eu tô vendo que teve um monte de comentário aqui depois. Só usar bloqueador. Pois é. Kenga, amiga. Rameira. Entendeu? Já falou, rameira. E corto. Não tem isso, tá? Não tem isso. Ai, que fulano. Outra coisa. Fofoca é alimento de gente que tá sempre pra fazer. Tem coisa pra fazer, sem uma louça pra lavar. Muda isso em você, tá? Porque a fofoca mexe com a gente, né? Alguma coisa, alguma inverdade que dizem da gente mexe com a gente quando a gente, em algum momento, corre o risco de achar que aquilo ali é verdade mesmo. Veja bem. Presta atenção nisso que eu vou falar. Presta atenção, que agora eu vou falar uma coisa importante. Se alguém diz pra você assim, olha, você é rameira, eu vou botar aqui o exemplo. Vou fazer com a Rúbia, que é minha amiga, eu posso brincar com ela. Rúbia, tu é Kenga. Se ela em algum momento da vida passa na cabeça, eita, pode ser que eu seja mesmo, e isso é inconsciente, tá? Não tô falando aqui que a pessoa tem consciência disso. Gera o medo, que gera a raiva, que gera o rancor, etc. E ela vai ficar chateada. Porque se for uma coisa que não tem nada a ver com a realidade dela, nada a ver, como professor, se não tiver nenhum ponto, não correr o risco de ser, ela vai rir, ela vai olhar e falar assim, doida, é doida. Entendeu? Como é que as pessoas se importam ou não se importam? Todo julgamento é uma confissão. Eu já falei isso aqui, tá? Todo julgamento é uma confissão. Quando você pega o julgamento pra você, você se identifica. Porque se você não se identificar, não mexe com você. Não mexe. Você vai virar e falar aqui, cara, tu é mentirosa pra caramba. E você não mente, você vai olhar e falar assim, quê? Você vai até estranhar, né? Oi? Não. Agora, se você aí você vai ficar assim, não, sou não. Isso vai mexer com você. Então, o primeiro ponto é esse. Por isso que eu falo, não entre. Porque se é fofoca, você não tem nada a ver com isso. Ah, mas estão falando de mim. Paciência. Vamos falar. Foda-se. É isso. Entendeu? O povo tá aqui já achando bom que não salva os comentários. Fugindo do assunto da live, atualiza o Instagram uma vez na semana e evita travamento. Ah, tá. Eu tenho que olhar. Eu acho que tem um tempo que eu não atualizo. Entenderam, people? Entenderam? Como... Não tem o livro? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se? Sabe o que significa isso? Que você se importa com aquilo que você se identifica. Você se importa com pessoas que você tem ligação emocional. Se é uma pessoa que você tem uma ligação emocional, ou se a pessoa fala algo que corre o risco de você se identificar, esses são contextos que te importam. O resto é o resto. É igual você parar um carro no meio de um estacionamento, vir um estranho, flanelinha, virar pra você e falar assim, ô sua doida, que você vai... Você vai ficar chateada? Porque o flanelinha me chamou de doida. Não vai, gente. Por quê? Porque isso não vai ter eco em você. A não ser que você seja doido. Eu, flanelinha, te conheço. Entendeu? Senão não vai ter eco. Não cola. Sabe? E é isso que eu posso falar pra você assim. Então pega esse comportamento e modela pro resto. Por que eu me importo? Por que eu me importo? Por que eu tô sentindo isso? Ai, cara, porque eu gosto muito da fulana e eu não queria que ela pensasse isso de mim. Ah, tá. Tudo bem. Então, é o vínculo, certo? Certo. Não, então, você pode fazer sentar com a fulana e falar, quando você fala isso pra mim, eu me importo porque eu gosto de você. Porque a gente tem um vínculo, né? Você é minha mãe, você é minha filha, você é minha irmã, você é minha vizinha, você é minha melhor amiga, sei lá o quê, né? Você é meu colega de trabalho. E a gente tem um vínculo, né? E quando você fala isso, eu me sinto dessa forma. Qual é a sua intenção? Né? Ou, eu não tenho possibilidade de
Gente, vai mandar pastar quem? Vai mandar quem, menina, pastar? Quando você se importa e você tem a possibilidade de perguntar, ótimo. Não tem a possibilidade de perguntar, Cris. Não tem a possibilidade. Ok, trabalha isso em você. Questiona você. Entendeu? Julgue a si mesmo. Tá? Beleza? Tem uns 3 livros, eu acho. Ah, o Flanelinha. Pois é. Eu usei esse exemplo já em atendimento várias vezes. Pessoal, porque meu chefe me olha e eu já gera ansiedade, não sei o que tal. Cara, e se o Flanelinha ali, ó, aquele ali que tá ali embaixo, te olhasse dessa forma? Ah, não sei. Por que você se importa, então? Ah, é porque meu chefe. Tá, mas seu chefe, né? Mas o que ele pensa de você, você não vai controlar. Você não vai controlar. Você vai controlar o que as pessoas pensam a respeito de você? Vai ter gente que vai assistir minha live e vai me julgar. Vai. Nesse momento eu tô com 7 pessoas aqui me assistindo, certo? Então eu imagino a gente numa sala pequena, a gente conversando, tá? Estamos aqui conversando. Porém, isso aqui fica disponível, certo? Então outras pessoas vão assistir. Eu vou evitar que me julguem de forma negativa? Que alguém assiste e fala, ah, essa mulher, ela é muito, sei lá, qualquer coisa. Rameira, ela é muito rameira. Kenga. Ah, vai ter gente que vai pensar isso. Eu vou evitar? Não vou evitar. Então, não tá sob meu controle, gente. Não tá sob seu controle. No que o outro pensa, o que o outro deixa de pensar, o que o outro age. Quem que a gente muda? Pergunta básica desta live. Vocês não vão sair desta live sem saber responder essa pergunta. Quem é que a gente muda nessa bodega? Nós mesmos. Nossos pensamentos. A Rúbia já mata. Não passe na frente de Rúbia. Entendeu? Não podemos convencer ninguém. Só nós mesmos. A gente até pode convencer. Tá, Simone? A gente até pode. Só que, se é uma opinião muito de crença, tipo assim, é uma opinião política, é uma opinião sobre religião, é uma opinião de ideologia, que a pessoa tá botando o que ela pensa demais. Porque crença é o fundamento das coisas, né? Se for isso, você vai mudar com a sua opinião, que normalmente é totalmente contra, né? Assim, quem entra em discussão são opiniões divergentes. Você acha que você, falando que você está certo, você vai convencer o outro? Não vai, cara! Como diz meu post lá atrás, ó. Você me diz que 2 mais 2 é igual a 10? Eu concordo, você está feliz, eu estou em paz. É isso. Exatamente. Tá certo? Gente, mais alguma dúvida sobre mudança? A gente pode fazer uma outra live depois, tá? Mas hoje eu queria passar essas coisas pra vocês. Vocês podem modelar os comportamentos, olhar pra quando vocês conseguem controlar esse sentimento e perceber internamente o que vocês fazem. Vocês podem tirar a importância que vocês dão pra opinião do outro. O outro não importa a opinião dele. Foda-se. Foda-se. Terceiro, tentar entender. Tá acabando, falta 1 minuto. Tentar entender a intenção do outro, tá? Isso diminui o nosso sentimento de divergência. Quando você compreende a posição do outro, isso é posição perceptual. Coisas de Robert Dilts, que trabalha com crenças. Como é que ele muda crença? Crença, que é o mais arraigado. Ele faz mudança de posição perceptual. Foi a primeira técnica que ele desenvolveu. Ele fazia a pessoa passar pensamento, sentimento, em cada posição perceptual. Era massa demais. É um trabalho que ressignifica, tá? E cortar. E quando você percebe que não tem como mudar, o relacionamento está estabelecido nessa base, corta. A mudança é essa. 18 segundos. Hoje foi bom, não foi? Tô animada. Me diverti. Obrigada, viu, gente? Obrigada por tudo. Obrigada por terem participado.